estamos aqui para vocês no Pode Vir. Tudo bem? Aqui tudo ótimo e sempre trazendo para vocês o que existe de melhor, né? Hoje trouxemos uma pessoa muito querida, muito competente, sabe o que faz e da forma que faz. Nós estamos aqui com a Carla Aquaviva. Trouxe para nós um assunto maravilhoso que ela falará aqui conosco agora. Vamos lá falar com a Carla. Carla, obrigada por estar aqui conosco mais uma vez e começando aqui nos programas de 2025. Suzy, eu que agradeço esse convite, né? Sempre um prazer estar aqui com você. Agora, Carla, antes de falarmos do nosso assunto, fala um pouquinho da Carla. Quem é a Carla? O que a Carla faz? Né? Então, a Carla é uma empresária há quase 30 anos, mãe de 2 filhos, do João Pedro, de 17, da Carolina, de 29, mãe solo, né? De 2 casamentos, mas mãe solo, que criei os meus 2 filhos praticamente sozinha, mas tenho muito orgulho, porque são pessoas maravilhosas, do bem, isso que me importa, né? Exatamente. Sou empresária em Sorocaba há 22 anos, tenho uma agência de assessoria de imprensa, em sociedade, há 12 anos em sociedade com a Sandra Virgili, e há 22 anos com a Press ESG Office, né, que na verdade, é uma agência de assessoria de imprensa que hoje ela está se tornando também uma consultoria em ESG, né? Então, nós estamos redirecionando esse business, esse negócio, né? Então, para atender o mercado num segmento que está cada vez crescendo mais. É uma área muito importante, né? E isso traz, obviamente, né, para as empresas, principalmente que fazem parte do ESG, né, várias vantagens, né, cara? Não só em nível de crescimento, em nível de credibilidade, em nível de tudo, né? E hoje o assunto eu achei extremamente interessante, né? Que como que funciona? Porque às vezes as pessoas têm o ESG com uma visão muito errônea, né? Sim. Então, eu gostei do que nós conversamos outro dia. Como que funciona? Como que agrega? Colocaremos dessa forma. Como que o ESG agrega em nível financeiro? As vantagens, né? Como, por exemplo, redução de custo, créditos e outras coisas mais dentro da empresa. Como que ele ajuda, né? Muito bem, Suzy. Primeiro, gostaria de explicar um pouquinho sobre o que é o ESG, Exatamente. Né? Porque algumas pessoas conhecem, mas às vezes acaba virando uma sopa de letrinha que muitas pessoas nem entendem muito bem. Por isso que eu falei, as pessoas confundem muito, né? ESG é uma sigla em inglês para Environmental, Social e Governance, né? Então, traduzindo para o português, meio ambiente, responsabilidade social e governança corporativa. Na verdade, isso é algo que já existe há muito tempo. Muito tempo. Né? A responsabilidade social ela já existe, a governança já de alguns anos para cá, as empresas já têm se preocupado com isso, com os valores, com toda a parte estrutural da empresa, e a parte social, os colaboradores, enfim, né? E o meio ambiente tem toda uma legislação que rege, né, essa área dentro das empresas. Porém, as empresas tinham um olhar disso tudo como obrigações, coisas acessórias. Então, em 2004, teve uma conferência na ONU e o então presidente, o Kofi Annan, ele propôs aos presidentes das maiores instituições financeiras que fosse pensado de uma forma em que as empresas tivessem menos impacto tanto no social quanto no meio ambiente e quanto na responsabilidade, né, do corporativo, né? Como eu atuo na área de comunicação há 20 anos, 22 anos como empresária, mas também já atuei na área de marketing,
né? Eu comecei muito jovem, viu, Suzy? Sim, com certeza, todas nós. Com 15 anos de idade. Mas como eu já atuo nessa área, né? Então eu fui verificando, fui vendo todo esse desenvolvimento, porque a área da comunicação, da assessoria de imprensa, que é uma área que a gente está há muitos anos, ela tem muita relação com a imagem da marca, né? Porque qualquer situação pode gerar uma crise, né? Então você vai falar um escândalo, um problema ambiental, um problema que causa um problema com colaboradores, com a comunidade, tudo isso pode gerar uma crise dentro de uma empresa. E foi a partir disso, né, que eu comecei a me interessar por esse tema, né? Aí Que é maravilhoso, por é um sinal. tema que quando você mergulha nele, você fala assim, poxa vida, né? Existem muito mais vantagens que as empresas acabam não enxergando, né? Como você falou, né? E era considerada como uma coisa supérflua, e não é. Exatamente. Não, eu acho que assim, com esse movimento, né, que se chama uma agenda ESG, que as empresas, ou uma pauta ESG, que as empresas estão começando a ter um olhar para isso, né? O mercado principalmente começou com o mercado financeiro. Por que o mercado financeiro começou esse movimento? Porque é importante que as empresas mitiguem riscos, né? Elas tenham menos riscos, eliminem riscos, né? Porque com isso elas conseguem ter um resultado melhor, né, em todos os aspectos, em todas as áreas, né? Uhum. Tanto na área social, quanto na área do meio ambiente, quanto na área corporativa, né? Então, por exemplo, uma empresa hoje que está começando a implantação do ESG, e já quero deixar bem claro aqui para os seus telespectadores, né? Internautas, que o ESG ele é para todos os tamanhos de empresa, não é só para grande multinacional. Que é uma outra situação que criou. Desmistificar isso, porque, né? não, só o grande tem acesso, só o grande pode. Não tem isso. Não. Empresa é empresa. Para pequena, média, grande, não tem. E também para todos os segmentos. Inclusive, alguns órgãos públicos já estão pensando nessa implantação do ESG, né? Uhum. Mas quais são as vantagens? Vamos falar do âmbito empresarial. Isso. Né? Quais são as vantagens no âmbito empresarial? Vou começar pelo crédito. Empresas hoje que trabalham já estão implantando, porque o implantar o ESG, ele é um processo, né? Certo. É feito um diagnóstico para saber o que já tem na empresa, Uhum. e aí vai se agregando, vai se anexando às outras necessidades, né? Ok. Então, por exemplo, na questão do acesso ao crédito, uma consultoria chamada Bain & Company, ela fez um levantamento que os empréstimos vinculados aos pilares ESG, que é o meio ambiente, governança e o social, eles estão entre os que mais crescem no mercado de crédito hoje. E os grandes bancos, como o Banco do Brasil, Santander, Itaú, além deles já terem implementado toda uma política de ESG, eles estão criando linhas de créditos especiais para esses clientes empresariais que querem implementar. Independente do tamanho. Independente do tamanho. Vou dar um exemplo aqui. Invest São Paulo. A Invest São Paulo, ela está com uma linha especial de crédito também para empresas que querem implementar, criar, por exemplo, fazer uma transição energética. Né? Eu preciso fazer uma transição energética para ser menos poluente, começa aí pelo custo também, né? Sim. Uma empresa que vai fazer uma transição energética, ela vai ter um investimento inicial que ela pode conseguir através de uma linha de crédito diferenciada com taxas menores. Ela faz essa implantação de uma energia solar, um sistema solar ou de eólico, enfim, de acordo com o seu negócio, né? Ela vai contribuir com o meio ambiente e, ao longo do tempo, médio e longo prazo, ela começa a ter uma redução de custo. Não, Entendeu? inacreditável. É um trabalho ganha-ganha, entendeu? Exatamente. Outro detalhe, as empresas
que elas investem, né? Elas começam a implantar essa pauta ESG, elas começam a se tornar mais atraentes para investidores, para potenciais clientes. Você que é uma expert na área de comércio exterior, para empresas que querem exportar, né, para a Europa, Estados Exatamente. Unidos, porque principalmente na Europa já existem legislações que para as empresas exportadoras elas têm que cumprir essas legislações. Elas têm que comprovar certas situações para poder entrar nesse mercado. Então você abre uma oportunidade de mercado, né? Imensa, gigante. Imensa, gigante, né? Ou seja, você pode acessar novos mercados, né? E você pode também sair como líder, como se liderar o seu segmento de mercado, porque você vai ter uma diferenciação muito grande, né? Então, então você começa a atrair novos clientes e também, se a empresa for de capital aberto, ela vai ter atração de novos investidores, porque todo mercado financeiro, ele tá de olho nisso. Não tem como, entendeu? Não tem como você fugir disso. Agrega vantagens. Não adianta. A empresa que ela está direcionada para esse caminho ESG, ela tem vantagens, sim. Inúmeras vantagens. Tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Não adianta. Não tem como fugir. Por que isso? Suzy, porque a base do ESG é você olhar para os seus stakeholders. Exatamente. Que eles chamam de partes interessadas. Que quando eu estava lá na área de marketing estudando, são os públicos-alvos. Exatamente. Entendeu? Só na verdade, tá mudando de nome, né? Mas assim, quem são os stakeholders? Hoje, uma corporação, ela tem vários stakeholders. Ela tem os colaboradores, tem os prioritários, tem os stakeholders internos e os stakeholders externos, né? Então, assim, os internos são os colaboradores, os acionistas, né? Os terceirizados, mas que estão lá dentro trabalhando dentro da corporação, né? E os externos são fornecedores, clientes, todos que participam, comunidade, é um ecossistema. Exatamente. Todos que estão dentro daquele ecossistema da empresa. E o que é o coração disso? É ouvir esses stakeholders. Você entender o que? Dentro do negócio da empresa, o que impacta mais ou menos. Então, quando você ouve, você consegue entender qual o impacto que a empresa tem. E você começa a reduzir esse impacto negativo e aumentar o impacto positivo, porque não é só impacto negativo, pode ter impacto positivo também. Um exemplo, uma empresa que faz um trabalho com uma comunidade. De repente, ela está fazendo um trabalho lá de doação de cesta básica, né? Mas aquela comunidade não tem necessidade daquilo especificamente, entendeu? De repente, ela precisa de um projeto que é para geração de renda para mulheres, entendeu? Então, quando você começa a ouvir os stakeholders, você gera impacto positivo. E você começa a melhorar o relacionamento. Acaba entrando no quê? Prevenção de qualquer risco. Exatamente. Que você possa ter. Você acaba entrando na prevenção dos riscos. Exatamente. Porque a partir desse levantamento que é feito com os stakeholders, é criado o que a gente chama de matriz de materialidade. A matriz de materialidade é saber exatamente de cada ponto, né? Porque cada tópico do E, do S e do G, ele tem temas prioritários que a gente trata. Sim, com certeza. Então, para cada um daqueles tópicos, quais são os impactos? E aí você começa a desenvolver projetos, você começa a medir esses projetos. Então, outra vantagem, né, para a empresa é começar a enxergar aonde que pode se reduzir custo, porque você começa a melhorar a sua operação. Lógico. A partir do momento que você começa a implementar, começa a arrumar a casa, a gente fala, você é dona de casa também, né, Suzy? Uma Sim. casa bagunçada, você acha alguma coisa? E aquela história, eu conheço minha bagunça, não é bem assim, tá? Não, porque você vai ter pessoas, você vai receber visita, né? Então a pessoa tem que saber onde é que está o copo, onde é que está aquilo. Então, quando a casa está organizada, e é Tudo isso fica que mais fácil. o sistema do ESG começa a facilitar, ser um facilitador, né? Você começa a mensurar, né? Começa a ter métricas. Isso.
A casa organizada, você começa a ver oportunidades de redução de custo e inovação. A inovação, ela é, assim, uma grande aliada do ESG, entendeu? Porque, às vezes, a inovação, ela sai num chão de fábrica, É verdade. numa embalagem, num produto. Isso enfim, quando você começa a envolver os seus stakeholders, começa a conversar, você começa. Então, As oportunidades, elas surgem, né? as vantagens financeiras, como a gente estava conversando aqui no começo, elas não são. É que nem um remédio, né? Ela tem os efeitos principais e ela tem os efeitos colaterais, que Exato. também são positivos, não são efeitos Lógico. colaterais negativos. Exato. Entendeu? Agora, falando pelo lado que pode não ser tão positivo, né? Que a empresa que hoje não atende à legislação, né? Na questão, né, que a gente vai falar lá da governança corporativa, né? A gente nem deveria falar, né? Porque atender à legislação é obrigação de qualquer empresa, né? Então, assim, sabe falar o óbvio? é o arroz com feijão, vamos falar o assim, óbvio, né? né? Mas, como a gente comentou no começo, a parte ambiental tem toda uma legislação. Hoje, na parte social, com o e-social, a LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, tem todas esses temas que orbitam em relação a essa questão social, né, que estão relacionadas com a empresa, e ambiental também, que se a empresa não tiver uma boa governança corporativa e ela não tiver cumprindo com compliance, que a gente chama, né, não tiver uma devida diligência, né, que é uma auditoria, uma fiscalização, do diligence que a gente fala, se não tiver isso tudo, ela aumenta o seu risco. Ao aumentar o seu risco, ela deixa de ser tão interessante para o mercado. Exatamente. Né? Exatamente. Um outro ponto que eu acho que a gente precisa dizer aqui é a cadeia de valor, Suzy, que é aonde que vai ser o calcanhar de Aquiles de muitas empresas, tá? Uhum. Então, eu tenho uma empresa de pequeno e médio porte e eu consegui um contrato milionário com uma empresa de grande porte. Ele é meu cliente A, representa 70% do meu faturamento. Entendeu? De repente, esse cliente chega para mim e fala assim: olha, estou fazendo um levantamento com os meus stakeholders e eu preciso saber quais são as práticas ESG da sua empresa. Ele vai falar: hã? O quê? Aí Como? ele vai, cadê o seu relatório de sustentabilidade? Exato. Aí ele vai querer contratar uma consultoria para desenvolver um relatório de sustentabilidade. Só que o relatório de sustentabilidade é a ponta final. Primeiro tem que ser feito todo esse processo. É todo um processo. O relatório, ele só vai dar transparência. Não existe ações isoladas. É todo um... eu brinco, é um combo. É um combo. Que você apresenta no final, né? Olha, a minha empresa está desta forma. Se eles não atendem, a empresa que fornece para esses grandes players que estão dentro aí dessa cadeia de valor, se elas não se adequarem, começarem, né? Então, começou lá no mercado financeiro, né? Uhum. Eu sou uma grande empresa, sou uma multinacional, ok. Então, a sua sede está na Europa ou está nos Estados Unidos. Começa a solicitar da sede para os outros mercados, né? Então, aí chega aqui, quem são os fornecedores? É toda uma cadeia de valor. Não tem, o que né? eu falei, são várias situações. É uma cadeia de valor. Então, vai chegar um momento que essa cascata, eu acompanhei muito essa cascata logo que eu abri a empresa, né, em 2012, né, estava começando aquelas implementações da ISO. E tinha gente que falava assim, mas para que isso? Isso é besteira, isso não precisa. Hoje, uma empresa, uma indústria que não tem ISO, né, pelo menos a ISO 9001, ela não existe. Ela não existe. Ela não vende para ninguém. Ela não existe. Né? Porque ninguém procura. Não vai. Então ela tem que ter.
Exatamente, né? Então a gente viu muito isso, né? Quando começou as redes sociais, isso é besteira, isso vai ser onda, né? O pessoal falava que rede social, Facebook começou com Facebook, Orkut, né? Foi Facebook, não sei o quê. Isso vai ser uma onda. Não é, entendeu? Então é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. É aquela história, você tem que se adequar, você tem que entrar, você tem que participar. E para isso nós temos pessoas como você, né, que ajudam essas empresas a direcionar para esse caminho, a encontrar o melhor caminho. Inclusive, Carla, se nós pudéssemos, ficaríamos aqui horas e horas falando, gente. Mas assim... É um tema fascinante. É fascinante. Esse tema não, ele é fascinante. Então, eu quero convidá-la novamente, Carla, para que nós possamos dar algumas dicas de como entrar neste caminho, nesse universo. Perfeito. Que elas precisam. Então, assim, olha, por onde eu começo? Sim. Carla, o que eu tenho que fazer? O que eu, como empresário, preciso fazer para que a minha empresa esteja nesse universo, que hoje ela não está, mas eu quero que ela esteja. Eu preciso ser... qual o tamanho da empresa? Você falou que é do pequeno ao grande, mas o que é o pequeno? Então, deixaremos essa pauta para uma próxima aí para vocês, entendeu? Para que vocês comecem a procurar esse caminho da forma correta. Então, a Carla é perfeita para indicar tudo isso para a gente. Virei com o maior prazer, Suzy. E aí a gente tem a jornada ESG dentro de uma empresa. Aí eu posso Olha que maravilha! Já trazer toda essa jornada, que é um caminho realmente, tá? É uma trilha. Sim. É uma trilha de toda essa jornada. Passo a passo. O passo a passo do ESG, de como a empresa deve fazer para implementar corretamente. Até para não incorrer em greenwashing, como a gente falou, porque não adianta assim, eu quero saber, não, então faz um relatório, escreve papel, aceita tudo, mas se o seu cliente for lá e falar assim, não, mas tudo bem, você colocou isso aqui, mas nós vamos fazer uma auditoria, e você não tiver isso... Aí a coisa complica, né? E a jornada, ela parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. Ela é uma jornada simples, só que tem que fazer da forma correta, como você falou, seguir o passo a passo, bonitinho, né? Bonitinho, de como é que tem que fazer, e eu teria o maior prazer de vir aqui compartilhar isso no seu programa. Ótimo, então eu fico muito contente por isso. Mais uma vez, obrigada, Carla, por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Entendeu? Obrigada, porque é um tema maravilhoso, você sabe disso. Se desse, olha, horas e horas de assunto. Então, nós teremos essas horas e horas, mas nós decupamos isso um pouquinho de cada vez em doses homeopáticas para vocês, para que vocês conheçam cada vez mais o que é o ESG, como trabalhar no ESG, estar trabalhando com tudo isso que a sua empresa precisa para ela crescer, para ela evoluir, para ela ser o que você sempre quis que ela fosse. Obrigada, viu, Carla? Suzy, eu queria fazer um convite. Lógico. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais do ESG, me acompanhar na rede social, né? O meu Instagram é @carlacoaviva, pode me seguir lá. E aí lá eu tô colocando muito conteúdo, eu tô colocando pílulas, como você falou, mas eu já tô colocando muito conteúdo, e também no LinkedIn, tá? Carla Coaviva no LinkedIn, eu estou colocando alguns artigos sobre o ESG, a gente vai compartilhando, porque coisas boas assim a gente tem que compartilhar, né, Suzy? Então, olha, já vai seguindo a Carla, que aí na hora que a Carla voltar, já tá mais... consegue entender um pouquinho melhor. Obrigada, viu, Carla? Eu que agradeço, Suzy. E você viu que delícia aqui? Todo dia é dia para aprender, para você crescer, para você evoluir. E nós estamos aqui para isso, para que os teus caminhos em todos os níveis sejam maravilhosos. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.